Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Conversas Leves. Aqui a gente fala sobre tratamentos da obesidade, é claro, com o Dr. Márcio Vinícius, ele que é médico, cirurgião bariátrico, especialista em endoscopia. Doutor, esse ano a gente já falou sobre diversas formas de tratar a obesidade, cirurgias, tendências e como sempre existe alguma novidade nessa área do emagrecimento e do tratamento da obesidade, hoje a gente vai falar muito sobre as tendências para 2026. Legal. Maria, obrigado por me receber aqui. Esse ano agora está terminando, foi um ano muito bom, né, para a obesidade. Eu acho que foi um ano vitorioso para a doença obesidade no nosso país, porque se modificaram as regras da cirurgia bariátrica perante o Conselho Federal de Medicina, se acrescentaram novas técnicas, se otimizou com relação à indicação do tratamento da obesidade por cirurgia, foram colocados novos procedimentos, tratamento endoscópico, como a gastroplastia endoscópica, né, que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Então, se teve uma adequação muito bacana aí nos tratamentos, tanto da parte pela cirurgia como por tratamentos endoscópicos. Além disso, claro, está aí a evidência, né? Os medicamentos para tratamento da obesidade. Então, o tratamento medicamentoso, ele já vem de vários anos, né? Só que nos últimos anos, realmente os medicamentos têm sido mais eficientes. Os tratamentos com as chamadas canetinhas, né? Que na verdade isso é popular, que na verdade não são canetinhas, são medicamentos, e medicamentos com seus efeitos colaterais, não são medicamentos da beleza, não são medicamentos da maravilha, são remédios, né, que têm seus efeitos colaterais. Mas como eu estava falando, eles são utilizados, essas canetinhas, há aproximadamente 20 anos, até mais. Por que popularizou tanto assim? Então, agora se popularizou por conta dos resultados desse último medicamento, da evolução dessas canetinhas, né, que é a tirzepatida, né, ela pega 2 hormônios, ela tem os resultados, né, bacana, os resultados dela. Só que a gente já viu isso acontecer com os outros medicamentos, como por exemplo o semaglutida, o liraglutida também. Esses 2 medicamentos também que já foram utilizados também, né, e que tiveram resultados, mas os pacientes utilizaram, tiveram resultados, depois cansaram de utilizar, acharam caro para poder manter o tratamento. E qual que é a consequência disso? Não, estou usando, agora cansei, não vou usar mais. Então, uma chance vai ter reganho de peso, né? Se não modificou o comportamento e os hábitos alimentares, vai ter o reganho de peso quando se para com os medicamentos, porque nós estamos lidando com a doença crônica, a doença obesidade. Ela não é igual, por exemplo, tratar uma infecção com antibiótico. Eu tratei com 10 dias, pronto, está resolvido, né? Eu não tomei o medicamento para obesidade, eu mudei a estrutura, a anatomia do meu organismo com o medicamento, nada disso. O medicamento no dia a dia que ele faz o efeito, né? Se parou de usar o medicamento, já logo vão vir já aqueles mesmos efeitos que a pessoa tinha antes do início do medicamento. Então os remédios eles vieram para acrescentar. Só que agora a gente tem essa questão que toda a população, as pessoas começam a ter resultados legais, aí chama a atenção de outra pessoa que quer começar a utilizar, né? E no país teve essa entrada de medicamento manipulado, a gente não sabe exatamente como é que foi essa entrada, né, do medicamento manipulado, como é que está sendo manipulado esse medicamento aqui também, então nós temos essa preocupação. Mas na verdade o que eu queria contar é que realmente foi uma inovação que teve agora com a chegada desse novo medicamento, que os resultados são legais, mas que nós temos que ter algumas ressalvas, porque nós estamos lidando com o tratamento da obesidade, como eu vou voltar a dizer, uma doença crônica. Mas as perspectivas para 2026 é de realmente as coisas caírem no seu devido lugar. Como assim? A cirurgia bariátrica, o tratamento endoscópico e o medicamento. Porque muitas vezes a pessoa, por conta dela, ela resolve decidir que aquele tratamento é melhor para ela. Ela não leva em consideração vários fatores que o médico vai levar em consideração para ajudá-la a tomar a decisão correta. Então ela vai no modismo
o medicamento que vai ser o meu melhor resultado, né? E a gente sabe que a doença obesidade é uma doença multifatorial. Então, o tratamento para ela é o que a gente diz, ele é multimodal também. Pode ser que eu comece a fazer uso do medicamento e a pessoa pare de ter resultado, ou tem efeitos colaterais, ou cansou de usar o remédio, ou está achando muito dispendioso, aí ela vai procurar um tratamento ou senão ela vai querer associar com outro tratamento. Né? Ou de repente não está tendo os resultados como ela esperaria, aí eu tenho que associar com outro tratamento, como por exemplo, fazer o uso de um balão intragástrico, fazer uma gastroplastia endoscópica, que é aquele procedimento que faz a cirurgia por endoscopia do estômago, ou se não, fazer uma cirurgia bariátrica. E também a gente faz essa mistura dos outros tratamentos, como eu falei também. Às vezes começa com a cirurgia bariátrica e a pessoa tem um reganho de peso. Aí pode ser que eu tenha necessidade de entrar com medicamento ali para poder ajudar. Ou também, começando com o balão intragástrico, começando com a gastroplastia endoscópica, os resultados não são tão legais, o organismo não respondeu de forma como a gente estava esperando. Aí eu tenho que associar os medicamentos. Então, para 2026, eu acho que vai passar esse momento, né, que todo mundo acha que pronto, é só o medicamento que ele vai resolver e está feito. Eu acho que as pessoas realmente vão ver, olha, igual aconteceu, como eu falei, no uso anterior dos outros remédios, né? Todo mundo já usou, muita gente já usou o Ozempic, a semaglutida, o Saxenda, né? E tiveram os resultados legais, depois pararam de ter e tiveram que procurar um novo tratamento. Mas bem legal nessa questão também, que a gente vê também, olhando pelo lado positivo, é de ter chamado a atenção da população com relação à doença obesidade. E isso ficou um assunto muito evidente, muito comentado, e que muita gente realmente ela se descobriu com a doença obesidade, mediante esse momento. Então, isso é importante. Então, vai se aumentar a procura pelo tratamento, mas a gente deve evitar a automedicação, o autotratamento, porque pode ter efeitos colaterais graves ao longo da vida, sem acompanhamento, e sem o acompanhamento correto, a pessoa muitas vezes ela vai usar doses muito maiores, ela acha que vai economizar, vai gastar muito mais, porque vai ter que tratar depois de outra forma. E gasto que eu digo não é financeiro, não, é gasto com a própria saúde mesmo, né, com consequências mais graves por dia a dia. Então, por isso que é importante esse acompanhamento com os profissionais que tratam a doença obesidade, para a gente tentar ajudar a decidir o melhor tratamento, do que se fazer. Então, a perspectiva para 2026 é que, literalmente, a poeira deve baixar, né, por conta dessa poeira que foi levantada, que os medicamentos vai fazer efeito e a melhor coisa que eu devo fazer é isso. Então, as pessoas, eu acho que elas vão ver que, às vezes, vão parar de ter efeito, ou efeito colateral, ou custo muito alto, né, ou a pessoa não tem mais tolerância para continuar com o medicamento. Ela vai procurar outros tratamentos, como, por exemplo, o tratamento por via endoscópica, onde a pessoa, por endoscopia, a gente vai ajudar a pessoa a mudar comportamento e hábitos, né? Isso que a gente sempre tem falado. Para que ajude a fazer tudo isso. Você falou uma coisa legal no início, que é que 2025 foi um ano que os tratamentos da obesidade evoluíram, muitas técnicas foram aprovadas, novas técnicas. Então foi um ano vitorioso para o tratamento. Mas você acredita que as pessoas estão menos obesas? Porque a gente também vê aquela tendência do wellness, né? Hoje em dia ninguém mais quer ir pra festa, não. As pessoas querem ir correr 5h30 da manhã, fazer caminhada, esporte, comer comida saudável. Mas você, como especialista na área, realmente acredita que as pessoas estão menos obesas? Ainda não. Mesmo porque esse conceito que você falou agora, do wellness, né, que na verdade são as pulseiras, né, que seria aqueles outros artigos que acompanham a pessoa ter uma saúde bem bacana, né? Ela fazer um monitoramento melhor da saúde, né? O Apple Watch, que fica olhando, já corri não sei quantos passos. Exato, isso. Então, os anéis, né? E os aplicativos são bem legais. Então, isso geralmente é o pessoal mais jovem. O pessoal mais jovem que eles realmente
eles estão adaptando, tanto que está vendo aumentar a quantidade de cafeterias mais do que a quantidade de bares. Né? A gente está vendo muita cafeteria, pessoal com hábito bem saudável, né? Então, o pessoal mais jovem. Mas o pessoal ali já mais um pouquinho, a geração Y, isso é a geração Z, né? A Y faz isso ainda, né? Mas tem uma Y já que não faz mais dessa forma. Então, a gente... Então a geração Z é realmente menos obesa? Ela é menos obesa. Mais saudável? Mais saudável por um aspecto, né, dessa preocupação. Mas acaba que eles acabam exagerando com outros itens também. Né? Então tem que se tomar alguns cuidados ali. Então sempre a ponderação é muito importante. Mas em 2026 as perspectivas são boas. Né? Então isso é muito importante, essa preocupação, porque isso chama a atenção também da população que está fora desse nicho. De se preocupar com a saúde. Eles olham, opa, eu tenho que tomar uma atitude aqui, né? Eu tenho que procurar melhorar. E não é simplesmente quero, posso e vou conseguir. Quando se trata de doença, muitas vezes precisa de uma ajuda, né, para poder amadurecer essa decisão. E as pessoas com tratamento da obesidade, elas carregam muitas vezes aquela culpa, né? De que, meu Deus, como é que eu não consigo? Eu tenho que tentar, eu tenho que conseguir, só fechar a boca e fazer atividade física. Isso muitas vezes sem um controle, porque a obesidade, a perca de peso, não é coisa rápida, né, como a gente gostaria, que é simplesmente fechar a boca uma semana e pronto, está resolvido. Não, a gente precisa de muito tempo para conseguir, com que o organismo se adapte, né? Uma pessoa obesa e compulsiva, uma semana fechando a boca é muito tempo, né? Mas... Uma pessoa que consegue realmente controlar... Não tem resultado assim uma semana, não. A gente vê isso com pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Pacientes que colocam balão intragástrico, que fazem gastroplastia endoscópica, são procedimentos que diminuem a quantidade de alimentos, né? Muito importante, a quantidade que vai reduzir. E a gente não vê acontecer isso em uma semana, em um mês, assim, 2 meses, rapidinho, não. Né? Então... Isso me daí faz lembrar. Quem busca por milagres. E você acredita que as pessoas que geralmente buscam por esses medicamentos têm essa mentalidade de quero uma coisa rápida, quero um milagre? Ela quer coisa mais rápida, de fácil, né? Assim, utilização. Né? Mas como eu disse, é medicamento, ele tem efeito colateral. A bem longo prazo a gente não sabe como é que são esses efeitos colaterais. A gente tem essa experiência das outras que já se utilizavam anteriormente, as outras canetinhas que eram utilizadas. Como eu disse, Ozempic e Saxenda, né, já foram largamente utilizadas, e a população continua da mesma forma assim agora. Né? Então já teve aquele grupo que já utilizou, não tolerou muito utilizar por muito tempo, e agora isso tem chance de se repetir agora com a artrite hepatida. Então, por isso que é importante se utilizar de forma adequada, com acompanhamento. E nos seus tratamentos, você sempre usou essas canetinhas? Ou você não usa tanto? Eu não uso tanto. Por quê? Eu uso porque não é o meu tratamento, a minha especialidade de entrada, né? Como eu faço procedimentos, então eu inicio com um procedimento, aí pode ser que depois, com o procedimento, a gente utilize um desses medicamentos para poder ajudar. Aí eu utilizo. Então você não recomenda a caneta como tratamento principal? Recomendo, só que eu não costumo conduzir pela minha especialidade. Geralmente são os nutrólogos, os endocrinologistas que costumam conduzir como tratamento único. Né? Assim, eles fazem só esse tratamento. Agora, no meu caso, como eu sou especialista em cirurgia bariátrica, em endoscopia, então eu procuro enxergar o paciente como um todo, né? Sobre a cirurgia bariátrica, sobre a gastroplastia endoscópica, sobre balão intragástrico, sobre medicamento, eu converso com eles também, né? Muitas vezes, mas mesmo não iniciando, eu falo para eles, olha, eu acho que o medicamento vai te ajudar, mais do que esse outro tratamento aqui agora. Né? Então, a conversa é bem franca, não é porque se eu faço só tratamento cirúrgico, eu não vou indicar tratamento com medicamento. Né? E assim também eu acho que deve ser com os outros colegas também. Com certeza. Eles devem conversar com o paciente sobre os prós e contras a longo prazo, a curto prazo, né? Como é que vai ser os resultados para a gente realmente conseguir
enxergar isso e contemplar o tratamento da melhor forma possível. Que são casos delicados muitas vezes, né? Que a pessoa ela já tá num momento mais fragilizado. Então é muito bacana que você tenha essa visão humana de falar, olha, realmente talvez seja melhor você fazer com o medicamento agora. Mas comparando tratamento, assim, com uma visão bem racional mesmo. Se a gente for comparar o tratamento da obesidade para casos mais avançados de obesidade e comparar o uso da caneta e os tratamentos, eles vão apresentar resultados melhores? Os procedimentos? Com medicamento, quando o medicamento vai se iniciar, eles fazem um estudo, e um estudo muito sério, né? Então, nos estudos, são pacientes que, se de repente eles não fizeram exatamente como se deve fazer no protocolo, eles são excluídos do estudo, tá? Então, nesse grupo de pacientes que foram feitos esse estudo pela indústria, os resultados foram bem bacanas. Só que o medicamento que foi fornecido pela indústria, um medicamento caro, que foi fornecido para a indústria, o paciente ia lá, ele era feito exames com regularidade, o paciente depois ia aumentando a dose, tudo gratuito, que essas pesquisas são sem cobrar valores aos pacientes, então isso são muito bem acompanhados, né? Então, provavelmente também eles tinham um acompanhamento muito importante também da parte de nutricionista, muitas vezes da psicóloga também. Então, eles foram muito disciplinados, né? Não foi um tratamento que foi feito na população normal do dia a dia. Então, nós temos que observar isso, né, essa questão, sobre como é que se a pessoa vai realmente adaptar, se ela vai realmente fazer o que deve ser feito, né, porque também não é, mesmo com medicamento, não é só tomar ele e pronto, os resultados vão acontecer. Tem todo um contexto aí, tem toda uma situação com relação ao tratamento, né? Isso você falando de resultados, né? Os resultados pode ser que não sejam esperados se a pessoa usou de forma errada, ou está tendo muita intolerância, ela não sabe como manusear, como diminuir a dose, que hora que como deve se fazer, sobre os efeitos colaterais, que às vezes vai impedir da pessoa a fazer o tratamento. Então, isso realmente tem que ser observado aí. Então, bem legal aí o tratamento, mas tem esses poréns aí. Tava pensando aqui uma coisa. Quando eu era mais nova, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, tinha muitas contas nas redes sociais, Tumblr, que incentivavam muito a anorexia e a bulimia. Porque era uma fase que a magreza extrema era o padrão. E aí depois começou aquela onda de aceitar, de aceite o seu corpo como ele é, ame o seu corpo. E aí mulheres mais cheinhas começaram a ficar em alta, tanto que várias marcas precisaram trazer esses números maiores. Só que agora a gente voltou para essa magreza extrema. Acho que mais do que era antes. Só que parece que agora, o que eu percebo como uma pessoa de fora, que antes era visto algo como doença, que nitidamente a gente falava abertamente sobre anorexia e bulimia, só que hoje em dia, acho que a mídia também, esses influencers estão tratando a magreza extrema como o saudável, como o correto, como o padrão. Se você vive uma vida fitness e magra, você tá bem, né? Caso contrário, você é uma pessoa desleixada, enfim, só que fala assim, olha aqui o meu exame de sangue, meus exames, tá tudo certo. Então, eu tava pensando, é possível você ser gordo e saudável ao mesmo tempo? É possível sim, né? Mas tem que ter um acompanhamento, tem que se fazer alguns exames, né, para saber o que a obesidade está comprometendo na pessoa. Então, mas é possível, depende muito da parte familiar, da parte metabólica, né? Então, tem que se avaliar essas pessoas para saber se realmente ela tem saúde, né? Agora, com relação àquilo que você falou sobre essa política da magreza, né? Das pessoas serem extremamente magras, né? E isso também traz malefícios. Isso traz consequências, né, ao longo da vida. Sem dizer na parte psicológica e às vezes chega ao ponto de ser psiquiátrico por conta dessa bulimia e de anorexia, que são situações graves, né? Então tem que ser realmente acompanhada, porque a gente pode ter
situação complicadíssima aí. Uhum. Hoje em dia eu vejo esse culto à magreza extrema, mas eu não vejo as pessoas utilizando esses nomes, sabe? E isso aí acaba que se aceita mais, né? Mesmo por conta dos remédios, a gente não sabe. A gente pega, às vezes, pessoas querendo os resultados, utilizando a dose como elas querem utilizar. As doses, muitas vezes, muito maiores do que as doses que são preconizadas e seguras se utilizar. Né? Então, isso é problema. Já chegou casos assim pra você no consultório? Eu já vi paciente me falando que tomando dose dobrada do medicamento, a dose máxima. Né? Então, né, chega ao ponto a gente fala, olha, para, porque a situação aí é bem complicada, né? E qual que é o efeito colateral de quem toma a dose dobrada de remédio para emagrecer? Então, depende muito da tolerância, né, de cada um, mas a gente vai potencializar muitos efeitos colaterais, do tipo, o intestino prende mais ou solta demais, chance de pancreatite, pode ter náuseas e vômitos, né, intensos ali, lembrando que os medicamentos mais recentes, a duração dele é 1 semana. Né, para o organismo eliminar ele. Então ele vai demorar 1 semana e vai ficar 1 semana passando mal. Então nós temos que observar realmente essas situações aí, tá? Porque realmente isso pode trazer consequências graves para as pessoas, aquelas que realmente elas utilizam por conta delas, compram no mercado negro aí, a gente traz não sei da onde, né, e injeta o medicamento, a gente não sabe como é que foi manipulado, porque são remédios que, como eu disse, esse mais recente, a tirzepatida, ela não tem quebra de patente. Ela vai durar mais quase 20 anos aí a patente dela. E agora e aparecem os medicamentos manipulados. Né, no país se permite manipulado, mas desde que seja por um caso específico, numa dose específica, feito pelo médico no consultório, a manipulação dele tem que ser feita em local adequado, que tem esterilidade, condições de segurança, né? Então, ocasionalmente acontece isso, não de se fazer de forma industrial, né? Produção industrial desse medicamento. Mas é possível, mas tem que tomar esses cuidados aí. Então, agora que vai começar a manipular esse medicamento, é mais arriscado para a saúde das pessoas? O tirzepatida não pode ser manipulado. Qual que é esse? O tirzepatida é o Mounjaro. Ah, tá. Ele não pode ser manipulado. O que vai ser manipulado é o Ozempic. O Ozempic também não pode. O Ozempic é bem difícil a manipulação dele, até por conta de ser um medicamento biológico. Ele tem células de bactéria, tem células de fungo, não sei exatamente, mas tem um mecanismo vivo biológico no medicamento. Então, a produção dele em farmácia de manipulação é dificílima. Então, tem que ser uma farmácia que é autorizada pela Anvisa para poder fazer isso, respeitando vários critérios, que tem local adequado para isso. Ele vai acontecer, o Ozempic, a quebra de patente em 2026. Na verdade, a indústria tinha questionado sobre essa quebra de patente por algumas situações, e aí eles acabaram perdendo, e em março de 2026 vai ser liberado para se fazer a semaglutida, que é de uso semanal. Mas em farmácia de manipulação ela é bem complexa, né? Pode até ser que consigam, mas muito difícil por se tratar de um medicamento biológico. Então a manipulação desses medicamentos eles são complexas, né? Então não dá para a gente acreditar, mesmo porque também, sem dizer que a gente tem visto na imprensa aí apreensão de medicamento produzido em casa e que na verdade nem medicamento tem. Na verdade, eles são falsificados. Produzido em casa de emagrecimento? E eles vendem como você coloca o rótulo lá do medicamento, o de marca, né? E a gente tem visto na imprensa. Placebo? Né, ou é alguma coisa que faz a gente não sabe. Eu nem sei do que se trata isso. Meu Deus mas do céu. A gente vê só na imprensa, a gente fala, meu Deus, a gente fica muito assustado com essa situação. Né? Então tem que tomar cuidado com isso também. De repente você vai comprar algo que não é nada daquilo que você comprou e vai correr riscos graves. Então, por isso que, sem desespero, procure um profissional, converse com ele, né? Veja sobre isso, porque começa a usar o medicamento que vai ter complicação. Então, realmente, a gente deve tomar muito cuidado. Mas
Os tratamentos aí vem, né, a questão do médico para ajudar a tomar essa decisão. Porque aí a pessoa começou a tomar um medicamento e teve um resultado, parou, não mudou o comportamento, aí ela vai procurar um balão intragástrico para poder ajudá-la. Né? Então, por isso que eu falei que eu acho que no próximo ano vai ter realmente as pessoas, elas vão ponderar sobre o que se fazer, né? Se está certo ou não. Então, isso tem que sair desse momento atual, ao qual todo mundo está achando que foi descoberto a solução para o tratamento da obesidade, mas que existem outros tratamentos, como o balão intragástrico, que ajuda muito as pessoas a mudarem comportamento e hábitos, né? A gastroplastia endoscópica, que é bem bacana, um tratamento inovador, todos são procedimentos autorizados pelo Conselho Federal de Medicina, e qual ajuda a pessoa a fazer mudanças no hábitos e nos comportamentos, né? Com duração bem longa, sem aqueles efeitos colaterais importantes dos medicamentos, ou mesmo a cirurgia bariátrica, é um procedimento bem seguro. As pessoas morrem de medo da cirurgia bariátrica, né? Então, não precisa de ter medo. É um tratamento muito seguro. Hoje tem mais de uma técnica para se fazer na cirurgia bariátrica. Quando fala cirurgia bariátrica, pode ser outras técnicas também diferentes, tá? E ao qual o médico, o cirurgião bariátrico, vai conversar com a pessoa para poder realmente decidir com relação a qual técnica deve ser fazer. Tem como, assim, já aconteceu de você ver alguém procurar cirurgião plástico para tratar obesidade? Muito. A gente vê muito disso. Sério? Né? Eu pensei assim, nossa, ia fazer a pergunta mais idiota do mundo. Muito, porque as pessoas pensam assim que a cirurgia plástica é a cirurgia para emagrecer. Fala assim, vou fazer uma lipo, tirar essa gordura aqui e vou emagrecer. Tirar esse abdômen aqui que a gente chama de avental, que é um excesso, né, de gordura no abdômen, que ele cai ali um pouquinho. E aí ela fala, vou fazer isso e vou emagrecer. O cirurgião plástico, os cirurgiões plásticos sérios, a grande maioria deles fala assim, olha, não dá para te operar assim. Você tem que perder o peso. Depois que você perder o peso, aí eu consigo te operar. Mas desse jeito não adianta. Não adianta só ir lá e tirar a gordura localizada daqui e dali, não vai adiantar. Então você tem que perder tanto de peso aí, mais ou menos, né? Vamos lá fazer algum tratamento, né? E vai ajudar, mas acontece sim, e com muita frequência. A pessoa tá aqui, ela quer ir pro cirurgião plástico porque acha que é só a cirurgia vai resolver o problema dela. Só arrancar a gordura daquele lugar, né? Só tirar a gordura de lá. Injetar outro pouquinho ali naquele outro lugar no que falta e tá tudo bem. Nossa senhora. Não tá. Aí o que acontece? A pessoa pode não resistir à cirurgia? Realmente arriscado? Não, com relação ao risco, não. Isso não... Os riscos são normais, assim, ou melhor, não normal, porque nenhum risco é normal, mas esperado. Mas eu digo com relação ao resultado. A pessoa vai gastar lá dinheiro para fazer uma cirurgia plástica e não vai ficar satisfeita, não vai ter harmonia como ela gostaria, e não vai adiantar quase nada. De risco, não. O risco é igual à população normal, se bem que a pessoa com uma obesidade maior vai aumentar um pouco o seu risco ali na cirurgia. Mas não, os riscos são os esperados mesmo para as pessoas, mas a questão realmente é de se fazer algo que não vai ter resultado. Os cirurgiões plásticos eles não vão concordar com isso. Eu falo assim, não vou te operar, não vai adiantar. A pessoa perde o dinheiro e o tempo, o cirurgião também perde o tempo, né? Também, o cirurgião, ele não fica satisfeito com isso, ele não tá ali só para explorar, para ganhar o dinheiro dele, ele tá ali para realmente dar uma contrapartida, né, para a pessoa, né, dar aquela contrapartida do que a pessoa está esperando, né, ou próximo daquilo. E é válido, então, depois da cirurgia bariátrica, tirar o excesso da pele com um cirurgião plástico? Se indicado, sim. Aí tem que se ponderar sobre a indicação, sobre por que está sendo feito isso, né, quais são os motivos. Mas pode sim, a pessoa que fez cirurgia bariátrica e está com aquele aventalzinho que a gente falou, sobre aquela gordura localizada, ou teve a pele está muito flácida, aí procurar um cirurgião plástico para poder ajudar. Também no caso da cirurgia bariátrica, existem casos que você aconselha que a pessoa emagreça antes de passar pela cirurgia bariátrica? Também. Pacientes que estão com índice de massa corporal, que é a relação entre o peso e a altura, muito altos, eles podem aumentar muito o risco na cirurgia. Então a gente pede a perder um pouco de peso, aí entra alguns tratamentos, como por exemplo o balão para poder ajudar,
né? Às vezes tem um medicamento, é perder um peso para diminuir o risco cirúrgico, né? Então a gente faz sim isso. Paciente que tem indicação de cirurgia bariátrica, a gente faz o procedimento ou o tratamento antes para poder perder um peso para ir para a cirurgia mais tranquilo. Uhum. Você viu que tava tendo umas notícias de pessoas que estavam engravidando depois de tomar Monjaro? Não vi, mas isso acontece muito frequente com as mulheres que estão acima do peso, estão obesas e não conseguem engravidar. E isso por conta tem uma relação com a gordura, porque a gordura produz alguns hormônios e dificulta a ovulação, né, a obesidade, a gordura. Aí elas começam a perder peso e ovulam e engravidam, né? Então, a relação que eu vejo aqui agora, não vi sobre o assunto, mas que a gente vê acontecer com os outros tratamentos, como por exemplo a cirurgia bariátrica, no balão intragástrico, a pessoa começa a perder peso ali, às vezes descuida e acaba engravidando, né? Por conta dessa ovulação mais fácil. Então a obesidade atrapalha a ovulação. Atrapalha sim. A obesidade, como a gente falou, atrapalha a ovulação. A gente conversou antes sobre isso, sobre a questão do câncer e a obesidade, então acontece sim. Ela atrapalha a ovulação. As mulheres querem engravidar, os médicos aí ginecologistas que tratam infertilidade ou fazem fertilização também, a primeira coisa eles indicam para perder peso. Bacana. Que tem relação também com a síndrome dos ovários policísticos também, né, que ela produz uma quantidade grande de outros hormônios aí e que dificulta muito a ovulação. Também acontece nas pessoas que têm a síndrome do ovário policístico e obesidade. E quais são os seus planos como profissional para 2026? Isso, a gente quer realmente ajudar a população aí que querem realizar o tratamento da obesidade e dando esse tratamento o mais amplo possível, né, para que a gente consiga contemplar, né, e que as pessoas realmente reconheçam aí que o remédio tem seu lugar, sim, ele é muito bacana, só que tem que ser feito da maneira certa, muitas vezes associado com outros tratamentos, né, que vai poder ajudar, porque a gente já viu isso acontecer com outras doenças, que apesar do remédio ser muito eficiente, mas a pessoa fala, olha, eu não quero mais tomar o remédio, eu sei que os efeitos colaterais a longo prazo não podem ser legais aqui para mim, né? Então eu gostaria de fazer cirurgia para mim tirar esse medicamento. E assim também pode acontecer também com os tratamentos para obesidade, né? E a gente viu acontecer isso antes, como a gente falou, já dos medicamentos antes que a gente estava utilizando, que já tem um histórico, né, de antes, na verdade, que depois a gente sabe que as pessoas pararam de usar ou não tiveram mais efeitos, né? E isso também acontece muita resistência, né? A pessoa começa a usar uma dose e depois está resistente, não consegue mais, não tem mais efeito com o medicamento. Então, a perspectiva profissional durante 2026, no ano de 2026, melhor dizendo, é que realmente a gente consiga ajudar mais ainda a população que quer fazer o tratamento da obesidade, né, com os tratamentos corretos ali, os tratamentos procurando sempre fazer o tratamento ali, o que seria melhor indicado para cada um, que a gente vai tentar individualizar. Então é isso que a gente quer para 2026 aí, com muita saúde, muita alegria aí para todo mundo, muitas coisas boas, né? É isso que a gente quer que aconteça aí em 2026. Mas aí nós temos que fazer a nossa parte também, né? Então, não é só esperar que as coisas caiam do céu, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Verdade, a gente tem que fazer a nossa parte. Isso. A ação, né, que entrega os resultados. Isso. E eu espero que 2026 seja um ano ainda mais vitorioso para o tratamento da obesidade. Espero também. Porque é uma doença muito, muito triste, né, para a família toda. É uma doença que estigmatiza, as pessoas ficam tristes, né, com essa situação, ficam frustradas, né, e muitas vezes vem acompanhada de doenças mais graves, né, doença obesidade. Então é importante que realmente as pessoas enxerguem isso, enxerguem da forma correta, não como ali um pré-julgamento das pessoas, né? Como julgando as pessoas obesas, como pessoas relaxadas, pessoas que não querem mudar. Porque não é simplesmente quero, posso e faço. Né? Ela realmente precisa de uma ajuda profissional.
Boa. E quer dar um recado para quem quer mudar de vida em 2026, só que planejou mudar em 2025, planejou em 2024, em 2023 e até hoje não saiu do lugar? Então, sim, a questão é que as pessoas, elas querem, Maria, é o resultado muito rápido, né? E o resultado demora para acontecer. Então, sempre observando os alimentos, né? Fazendo escolhas melhores. Escolhas melhores, eu digo, tentando tirar o máximo possível do carboidrato, mais proteína, mais vegetal, tirar os açúcares do dia a dia, perder um pouco do costume, sabe? Porque a gente tem aquele costume, eu só sou feliz se eu comer isso, eu só sou feliz se eu comer aquilo. E isso foi você que colocou isso na sua cabeça. Foi você que colocou na sua cabeça, mas mediante, muitas vezes, um processo de educação, ao convívio familiar, ao convívio com pessoas próximas a você, que associa aquilo a prazer. Então, nós temos que realmente ponderar sobre tudo isso, melhores escolhas, quantidade, atividade física, muito importante também, atividade física junto com esse conjunto, porque só alimentação sem atividade, sem alimentação também não é legal. Devem fazer sim, né, dessa forma. E claro, procurar uma ajuda profissional, às vezes, para poder ajudar a ponderar sobre os tratamentos, né, do que se fazer de tratamento. Né, porque realmente vai chegar num ponto que a pessoa ela não dá conta, aí ela precisa de ajuda, né? E para você ter essa estratégia profissional também, porque acaba que fica esse ciclo de tento sozinho e depois paro porque não vejo o resultado, ou porque a constância fica cansativa no dia a dia. Então é importante ter esse profissional para você saber fazer também com inteligência e resultado, senão sempre vai ser aquele ciclo vicioso de começa e nunca termina. Às vezes nem precisava de parar com o tratamento, né? É uma fase que às vezes parou de ter resultado, a pessoa já para, desiste, né? Então, realmente a ajuda profissional aí vai ser muito importante. Então, 2026 é isso, né? Esse é o recado da alimentação, atividade física, procurar um profissional para que realmente consiga dar um melhor tratamento. E queria dizer para as pessoas que a gente tem a luz ali no final do túnel, né? Que é possível. Não quer dizer que o tratamento que foi feito, que ele vai ser 100% de resultados, ou com medicamento, ou com balão, ou com cirurgia. Pode ser que não aconteça o resultado como a gente esperaria, mas são tratamentos embasados que tem grande chance ali depois de manter. Então tá bom. Então não desista em 2026. Não desista. Esse é o lema, não desista. Isso, não desista, é isso mesmo. Então, muito obrigada, doutor. Foi ótimo Maria. conversar com você mais esse dia. E um excelente ano para você e para sua família. Para nós todos, um excelente 2026, um Feliz Natal para todo mundo, um feliz ano novo, repleto de alegrias aí, felicidades, cada um próximo à sua família. Amém. Amém. Não, finalizamos já. Não, agora vai ficar feio se eu finalizar. Legal.